Olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje então. Nós vamos falar sobre associação de resistores. Nós já vimos, né, resistores, resistências, que é representado assim ou por um quadradinho, tá bom? Então, quando que nós vamos fazer essa associação de resistores? Quando é necessária uma resistência maior ou menor do que a fornecida por um resistor, ou também quando um resistor ele não vai comportar a intensidade da corrente, né? A intensidade da corrente aqui é o nosso I, tá bom? E como que nós fazemos isso, essa associação? Os resistores, eles vão poder ser associados em série, que é quando vem assim, ó, os resistores assim, um atrás do outro, em paralelo, quando o circuito ele se divide, então pode ser em 2, 3 ou mais, né? A corrente também vai dividir aqui, e aí nós temos dois resistores em paralelo, ou até uma associação mista. Por exemplo, aqui, né? Nós temos em paralelo, só que dentro desse lado aqui do paralelo nós temos dois resistores em série. Então, pode ser também uma associação mista, tá bom? Bom, gente, e aí a partir disso nós vamos ter um resistor equivalente. O que é o resistor equivalente, né? A associação de resistores representada em um único resistor. Imagina então que aqui, ó, nesse resistor em série, nós vamos pegar esses dois resistores, somar eles, de forma que a gente vai aprender já já, e aí ele vai ficar assim, com um resistor, então, equivalente, que vai corresponder a esses dois. O mesmo pode acontecer aqui, ó. Então, nós vamos somar, né? Nós vamos aprender como que soma, e ele pode virar, então, um resistor equivalente, equivale a esses dois aqui. E aqui também, inclusive, é uma forma, né, que a gente usa para calcular a associação mista. Então, imaginem que primeiro aqui, a gente tem aqui, somar esses dois resistores. Então, a gente vai ter aqui um resistor equivalente primeiro, correspondente a esses dois, e depois a gente soma esses dois em paralelo. E nós vamos ter aqui um segundo resistor equivalente, tá bom? Bom, vamos começar falando então sobre associação em série. Associação em série, como eu falei, né, nós temos os resistores ligados, um em seguida do outro, então nós temos aqui R1, R2, podia ter R3, até Rn, e nós vamos ter, então, um único caminho para a corrente passar. Então, a corrente que vem aqui, ó, a corrente I, né, de intensidade I, ela vai passar por esses dois resistores. Passa primeiro pelo primeiro, depois pelo segundo e por aí vai, tá bom? Então, nós temos aqui, gente, um circuito em série, tá bom? Um exemplo aqui que eu coloquei para vocês seria esse daqui. Nós temos, então, aqui os terminais, né, A e B, e aqui nós temos uma diferença de potencial, nessa DDP. E aí aqui nós temos R1, R2, R3, entre, né, os terminais de cada resistor, nós vamos ter uma interferência intermediária aqui, sendo que, uma interferência não, desculpa, uma tensão, né, intermediária, uma DDP. E ela vai corresponder, então, essa total aqui vai corresponder à soma de cada diferença de potencial intermediária, tá bom? E se nós formos calcular, nós vamos somar esses resistores até dar um resistor equivalente em série e com uma única diferença de potencial. E quais são, então, as características, né, desses resistores em série? A intensidade da corrente I, ela vai ser a mesma para todos os resistores, né? O que eu falei, a mesma corrente vai passar em todos os resistores. A tensão, né, que é a voltagem, a DDP, tudo representado por essa letra U, na associação, ela vai ser, então, a soma de todas as tensões, né, as DDPs, em cada resistor. Então, nós vamos ter que U total vai ser igual o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai, tá bom? Vai ser igual a soma de todos. E como que nós vamos fazer para calcular o valor de R equivalente, né, do resistor equivalente em série? Por isso que tem esse Szinho aqui. Nós vamos aplicar a lei de Ohm, né? Lembra, a primeira lei de Ohm, ela fala que a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Então, nós temos aqui que a tensão, ela vai ser igual à resistência equivalente, e aqui a soma das tensões, e aqui a soma dos R1, R2, R3, tá bom? Das resistências. Então, nós temos aqui que o resistor equivalente,
ele vai ser igual a R1 mais R2 mais R3, todos que estiverem em série somados, tá bom? E, gente, isso inclusive eu vou mostrar para vocês num vídeo de exemplo, tá bom? Que eu vou enviar, ou até já enviei, não, ainda vou decidir a ordem. Bom, o que acontece se nós retirarmos ou queimar uma resistência, né? Um circuito. Esse circuito vai ficar aberto. Imaginem aqui, então, por exemplo, nessa imagem, se essa resistência aqui queimar ou nós retirarmos ela, a corrente ela vai parar de passar por aqui. Então, se aqui fossem resistências de luzinhas, as duas vão se apagar, se essa daqui queimar ou for retirada, tá bom? E vamos então para um exemplo, é o exercício 17 do nosso livro. Quem quiser olhar, ele está entre a página 94 e a 100, que é do assunto de hoje, tá bom? Ele nos dá, então, um circuito. Aqui, ó, nós temos representado, né? Aqui nós temos uma DDP, então, uma fonte, que ela tem tensão de 20 volts. Então, a voltagem desse circuito é de 12 volts, desculpa, li errado. E aqui nós temos duas resistências. Essa resistência, né, com valor R, e essa resistência com valor 3R, tá bom? Como elas estão em série, cada resistência vai ter um valor de tensão aqui, né, separadamente, certo? Então, e a corrente é 1,5 ampere. E a corrente, lembra, ela é a mesma para todos os resistores. Ele pergunta, então, qual o valor de R e depois qual a tensão, ou seja, esse U, né, em 3Rs. Aqui a tensão, então ele quer saber o 2 e o valor de R aqui, tá bom? Então, pela primeira lei de Ohm, a gente tem que o U vai ser igual ao R, né, equivalente aqui total, vezes I, isso aqui do total. Nós temos aqui, então, que a tensão no sistema total é igual a 12. O nosso RS, né, o nosso RS equivalente vezes a corrente, que é 1,5. Nosso RS, a gente vai descobrir já já, mas ele equivale, então, a R mais 3Rs, né? Mas vamos descobrir primeiro o valor dele. Quem quiser já substituir aqui R mais 3Rs aqui, já pode também. Mas, enfim, nós temos aqui que nosso resistor equivalente em série, ele vai ser igual a 12 dividido por 1,5, certo? Que vai ser igual, então, a 8 ohm. Então, nosso resistor vale a 8 e ele equivale, então, como que nós fazemos resistor em série? Nós somamos esses dois, né? Então, ele equivale a R mais 3Rs. Então, nós temos que 8 é igual a 4R, ou seja, 1R mais 3Rs, é 4. Nosso R vai ser igual a 8 sobre 4, 2 ohm. Então, a primeira parte, letra A, respondida, o R equivale a 2 ohm, tá bom? Agora, na B, ele pergunta qual a tensão nesse resistor aqui 3Rs, né? E aí, nós voltamos aqui para a nossa primeira lei de Ohm, que a gente vai usar bastante. Tensão é igual resistência vezes intensidade de corrente. Nós temos, então, que o nosso U2, ele vai ser igual a 3Rs, que é a resistência correspondente aqui, vezes a intensidade, certo? Nós não temos esse valor, é o que nós queremos achar. 3Rs, qual que é o valor de R? 2, né? Então, nós temos que 3 vezes 2 vezes 1,5, que é o valor da corrente. Multiplicando tudo, nós temos, então, que a tensão em U2 vai ser 9 volts, ok? Bom, gente, a parte de associação em série foi essa, e eu vou gravar para vocês no próximo vídeo associação em paralelo.